Olá pessoal, meu nome é Gleverson Lanza, sou engenheiro civil e sócio da empresa Checasa Vistorias. Quero dar as boas-vindas a vocês que estão iniciando agora esse processo de treinamento para vistoriadores da nossa empresa Checasa Vistorias. Tá? Nesse treinamento vocês vão entender todo o conceito e todas as normas e procedimentos que criamos ao longo de tantos anos de trabalho para que vocês possam entrar nesse mercado que realmente é um mercado muito promissor de maneira realmente profissional, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí com a apresentação dos módulos que vocês vão aprender. Bom, aqui o módulo 1 vocês vão ter um conhecimento geral do mercado de vistorias, né? Qual é o papel da imobiliária, qual o papel do profissional de vistoria, quais são as fases do imóvel dentro do processo de locação, quais os tipos de vistorias existentes e as suas finalidades, quais são as etapas de realização de uma vistoria, quais são os tipos de imóveis e como eles são divididos, quais os tipos de ambiente e as suas características, né? Conhecendo um pouco mais das características e dos itens vistoriados, ferramentas da plataforma Checasa, dashboard, aplicativo e postura profissional. Ok? É um curso bastante completo, não é um curso rápido, tá? Vão ser uma sequência de aulas, de videoaulas, que a gente pretende apresentar para vocês aí em torno de 15 a 20 minutos no máximo, cada aula, para que vocês possam absorver o máximo possível, tá bom? Mais uma vez, obrigado e vamos à primeira aula. Entendendo o mercado de vistorias para locação. Então, vamos contar aqui uma breve história para que vocês possam entender como que surgiu esse mercado de vistorias para locação, tá? Vamos lá, vamos começar lá atrás, na década de 50, tá, pessoal? Na década de 50 começaram a surgir as primeiras imobiliárias. Aí vocês podem parar e se perguntar, mas espera aí, eu conheço imobiliárias que têm mais de 50 anos, não como imobiliárias, tá? Talvez como empresas que faziam a negociação de imóveis, ok? Normalmente advogados ou até mesmo administradores de grandes empresas tinham essa função, mas foi na década de 50 que começaram a surgir as primeiras empresas especializadas na comercialização e na locação dos imóveis. Antes era tudo muito feito de maneira individual, né? Cada pessoa que tinha sua casa alugava para outro, enfim, existia ali um contrato muito simples quando havia contrato, mas a partir dessa década aí começam a realmente aparecerem essas empresas que se dedicavam exclusivamente a esse tipo de trabalho, tá? Bom, no Brasil, em 1962, é criado o CRESE, né, que é o órgão que regulariza as atividades de compra e venda, locação e administração de imóveis, tá bom? O CRESE é um órgão que vai fazer com que a profissão de corretor de imóveis seja regularizada. Cria-se aí então normas, né, de trabalho, assim como fiscalização, né, desse trabalho, para que ele seja realmente um trabalho que seja uniforme, né, que seja de maneira igualitária para todas as pessoas no território nacional, tá bom? Vamos lá. Entre as atividades, então, criando-se esse agente, né, de corretagem de imóveis, dentre de todas as responsabilidades que estavam ali descritas, né, ele também tinha como função, ou tem, né, na verdade, como função, criar uma descrição dos imóveis que eram locados, né, para que ambas as partes tivessem ali pelo menos uma ideia, né, de como que aquele imóvel que estava sendo objeto de negociação se encontrava. Surgem então os primeiros termos de vistoria, que inicialmente eram bastante resumidos,
e na maioria das vezes ocupavam alguns parágrafos do próprio contrato de locação. Então, na verdade, essa descrição do imóvel ela era sintetizada em algumas linhas dentro do próprio contrato. Então, o contrato estava ali regendo o valor do aluguel, as cláusulas de cancelamento, todas essas partes vigentes para a efetivação do contrato. E ali no meio tinha lá, olha, o imóvel possui tais características assim, 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 tá? Porém era algo bastante superficial, tá bom? Pelo fato de que o profissional, né, de corretagem não tinha nenhum tipo de formação para que entrasse tão a fundo aí na descrição dos imóveis, tá bom? Então vamos lá. Com o passar dos anos, né, vieram muitas mudanças e principalmente crises, né, como por exemplo a de 2008, né, que acabou criando um medo bastante grande no mercado, a tal da bolha imobiliária, né? E não só isso, mas esse foi um marco muito recente e muito decisivo para que o mercado acordasse e começasse a investir em tecnologias, né? Os inquilinos, não só isso, os inquilinos e proprietários passaram a ficar mais exigentes, né, e notar essas vistorias com mais cuidado. Então, assim, essas informações que eram passadas nesses termos de vistoria de maneira muito superficial, começaram a chamar a atenção dos inquilinos. Poxa, mas é só isso aqui a informação, mas eu queria que tivesse mais informações, né? E com isso, os corretores começaram a ter que dispor de mais tempo para poder descrever esses detalhes, né? Para poder realmente apresentar aquilo que o cliente estava pedindo para que fosse apresentado, tá? Bom, necessidade mais oportunidade é igual a negócio. Então, uma vez havendo a necessidade de se fazer documentos, né, que tivessem uma precisão, uma qualidade cada vez maior, surge-se então a oportunidade de se empregar técnicas e conceitos ligados à engenharia, ligadas também à parte jurídica e legal, tornando assim viável a criação do negócio de vistorias, tá? Só para deixar bem claro, muito provavelmente nós vamos abordar isso em aulas futuras, mas a vistoria de um imóvel, ela por lei, ela só pode ser feita por profissionais habilitados, né? Então, assim, profissionais que eu digo engenheiros ou arquitetos, tá? Que tem essa atribuição através de uma resolução federal. Ocorre que, por que que então eu que não sou, né? Às vezes vocês se perguntam aí, eu que não sou engenheiro vou me atrever ou vou me arriscar a entrar no mercado em que o documento é válido somente para essas classes de profissionais? Porque é o seguinte, pessoal, o que acontece é que, na maioria das vezes, 99% das vezes, processos que são ligados a esse tipo de negócio, eles são resolvidos na esfera estadual, né? Então, assim, quando vai para algum tipo de litígio, é na esfera estadual que se resolve isso, né? Pequenas causas, né? Processos que são mais simples de se resolver, tá? Logo, não há necessidade de você ser um engenheiro, que aí sim seria ter uma atribuição federal, tá? É claro que, da mesma forma que 99% dos processos não vão para a esfera federal, por quê? Porque a grande maioria dos imóveis que são locados, né, são imóveis, digamos assim, de médio e pequeno porte, né? É claro que se um proprietário de um imóvel industrial de 10, 15, 20 mil metros quadrados vai alugar o imóvel, é importante que ele tenha o aval de realmente alguém que tenha respaldo técnico, no caso do engenheiro ou um arquiteto,
e assim poder fazer com que esse laudo, se amanhã ou depois vier a ser alvo de um processo, ele tenha respaldo jurídico para isso. Porém, é para isso que nós, Checasa Vistorias, criada por engenheiros, né, empresa que já está registrada aí junto ao CREA, ela pode dar esse respaldo nos laudos, né? Então, assim, se porventura em algum momento formos acionados para fazer uma vistoria de imóveis de grande porte, provavelmente aqueles vistoriadores que têm os registros, né, de arquiteto ou de engenheiro irão ser acionados para fazer essas vistorias. Os que não têm, infelizmente, não serão acionados, tá? Mas isso é uma parcela pequena, tá bom, pessoal, de vistorias. Beleza? Bom, essa é a nossa primeira aula, vamos dizer assim, para falar um pouquinho da história, de como surgiu, de qual que é a necessidade, por que existe um mercado imobiliário, por que existe uma empresa de vistoria dentro do mercado imobiliário. Tá ok? Obrigado a todos e até a próxima aula.